Carta 14. Laura, continuação. Arme-se minha afável e jovem amiga, com toda a filosofia de que é senhora. Junte toda a coragem que possui, pois infelizmente, no exame das próprias páginas, sua sensibilidade vai ser desafiada da forma mais rigorosa. Oh, o que foram esses infortúnios que eu já havia passado e que já narrei a você, se comparados à desdita que agora vou começar a lhe contar. As mortes de meu pai, minha mãe e meu marido, embora tenham sido quase mais do que minha delicada natureza poderia suportar, foram ninharias em comparação à desgraça que estou prestes a lhe narrar. Na manhã seguinte, à nossa chegada à cabana, Sofia reclamou de uma dor violenta em sua delicada perna, que veio acompanhada de uma desagradável dor de cabeça. Ela a atribuiu a um resfriado que contraíra durante seus contínuos desmaios ao ar livre enquanto caía o sereno na noite anterior. Temi que aquele era muito provavelmente o motivo, pois como poderia se explicar o fato de eu ter escapado da mesma indisposição, a não ser supondo que os esforços corporais que eu fizera em meus repetidos surtos de frenesi haviam com tanta eficácia me aquecido, e feito circular meu sangue a ponto de me proteger do frio sereno da noite. Ao passo que Sofia, deitada no chão, completamente inerte, devia ter sido exposta a todo o rigor desses elementos. Fiquei seriamente alarmada com a doença dela, e embora isso lhe pareça desimportante, certa sensibilidade instintiva sussurrou aos meus ouvidos que por fim seria fatal para ela. Pobre de mim, meus temores foram completamente justificados. Ela foi ficando cada vez pior e eu cada dia mais alarmada por ela. No fim, foi obrigada a se confinar na cama que nos fora atribuída por nossa valorosa senhoria. O problema dela foi se transformando em uma tuberculose galopante, que em poucos dias a levou. Em meio a todos os meus lamentos por ela, e você pode apostar que eles foram violentos, eu ainda tinha algum consolo ao refletir que lhe prestara toda a atenção que pudera lhe oferecer em sua doença. Eu chorara por ela todos os dias, banhara seu doce rosto com minhas lágrimas e havia apertado suas belas mãos continuamente entre as minhas. Minha amada Laura, ela me disse algumas horas antes de morrer, que lhe sirva de aviso meu triste fim, evite a imprudente conduta que o ocasionou, cuidado com crises de desmaios. Embora na hora elas possam ser reanimadoras e agradáveis, acredite em mim quando digo que, no fim, se repetirem com muita frequência e nas estações impróprias, elas se mostram destrutivas à sua constituição. Minha desgraça lhe ensinará isso. Morro como mártir de minha dor pela morte de meu Augustus. Um desmaio fatal me custou a vida. Tome cuidado com desmaios, querida Laura. Um surto de frenesi não tem nem um quarto de seu efeito deletério. É um exercício corporal. E se não for por demais violento, arrisco dizer, tem consequências boas para a saúde. Fique louca quantas vezes quiser, mas não desmaie. Essas foram as últimas palavras que ela dirigiu a mim.
foi seu conselho no leito de morte para sua aflita Laura, que o seguiu com toda a fidelidade. Depois de ter cuidado de minha pranteada amiga, até que fosse conduzida ao seu precoce túmulo, imediatamente, embora fosse tarde da noite, deixei a detestável aldeia em que ela morreu, e perto da qual havia morrido meu marido e Augustus. Eu não tinha me distanciado muitos metros dali quando fui alcançada por uma carruagem, na qual imediatamente ocupei um assento, determinada a continuar nessa condução até Edimburgo, onde esperava encontrar algum amigo bom e piedoso que me recebesse e me consolasse em minhas aflições. Estava tão escuro quando embarquei na carruagem que não pude distinguir quantos eram os seus viajantes. Só pude perceber que eram muitos. Entretanto, desatenta a qualquer coisa que se referisse a eles, entreguei-me às minhas tristes reflexões. Imperou um silêncio geral, um silêncio que não foi interrompido por nada a não ser o ronco alto e repetitivo de um dos viajantes. Que vilão analfabeto deve ser esse homem, pensei comigo mesma. Que completa falta de delicado refinamento deve ter um sujeito que pode nos chocar assim com um ruído tão brutal? Ele deve, tenho certeza, ser capaz de qualquer ação maldosa. Não existe crime hediondo demais para tal personalidade. Assim raciocinei com meus botões e, sem dúvida, essas eram as reflexões dos meus companheiros de viagem. Finalmente, o dia retornou e permitiu que eu contemplasse o patife sem princípios que tinha de forma tão violenta perturbado meus sentimentos. Era Sir Edward, pai do meu falecido marido. Ao lado dele estava Augusta, e no mesmo assento que eu estavam a sua mãe e Lady Dorothea. Imagine minha surpresa quando me vi sentada ali entre antigos conhecidos. Por maior que tenha sido espanto, ele cresceu ainda mais quando, olhando pela janela, vi o marido de Filipa com Filipa ao seu lado, na boleia, e quando ao olhar para trás vi Philander e Gustavus no compartimento para bagagens. Céus! Exclamei. Será possível que de forma tão inesperada eu esteja rodeada por meus parentes e conhecidos mais próximos? Essas palavras despertaram o restante do grupo e todos os olhos se dirigiam ao canto onde eu estava. Ó, minha Isabel, continuei jogando-me por cima de Lady Dorothea nos braços dela. Receba mais uma vez em seu peito a desafortunada Laura. Ai de mim! Quando nos vimos pela última vez no Vale de Usk, eu estava feliz por ter me unido ao melhor dos Edwards. Naquela época eu tinha pai e mãe e nunca conhecera infortúnios, mas agora perdi todos os meus amigos, exceto você. O quê? Interrompeu Augusta. Então meu irmão está morto? Conte-nos, eu lhe imploro, o que aconteceu com ele? Sim, fria e insensível ninfa, respondi. Aquele jovem infeliz, seu irmão, já não vive. E você pode agora exultar por ser a herdeira da fortuna de Sir Edward. Embora eu sempre a desprezasse desde o dia em que entreouvi a conversa dela com meu Edward, um sinal de civilidade assenti aos pedidos dela e de Sir Edward de que os informasse sobre todo o melancólico incidente. Eles ficaram extremamente chocados. Mesmo o empedernido coração de Sir Edward
e o insensível coração de Augusta foram tocados de tristeza pela melancólica narrativa. A pedido de sua mãe, relatei a eles todos os infortúnios que me haviam afligido desde que nos separamos, da prisão de Augustus e do sumiço de Edward, de nossa chegada à Escócia e de nosso inesperado encontro com nosso avô e nossos primos, de nossa visita a Macdonald Hall e do singular serviço que ali prestamos a Janeta, da ingratidão do pai dela, de seu comportamento desumano, do inexplicável e bárbaro tratamento que dispensou a nós, obrigando-nos a deixar a casa, de nossos lamentos pela morte de Edward e Augustus e, finalmente, da melancólica morte de minha querida companheira. A comiseração e a surpresa se estamparam com intensidade no rosto de sua mãe durante toda a narrativa, mas lamento dizer que, para a eterna exprobração da sensibilidade dela, o último sentimento predominou infinitamente. Além disso, impecável como fora minha conduta durante todo o desenrolar dos últimos infortúnios e aventuras, ela fingia encontrar defeito em meu comportamento em muitas das situações das quais eu fora colocada. Como eu sabia que sempre me comportara de uma maneira que refletia honra em meus sentimentos e refinamento, prestei pouca atenção ao que ela disse e pedi que satisfizesse minha curiosidade, informando-me sobre como fora parar ali, em vez de ficar maculando minha reputação impecável com repreensões injustificáveis. Depois de ela concordar com meus desejos neste particular e de relatar nos mínimos detalhes tudo o que lhe ocorrera desde nossa separação, esses particulares, se você ainda não os conhece, sua mãe lhe contará. Pedi a Augusta que me desse o mesmo tipo de informação sobre si mesma, Sir Edward e Lady Dorothea. Ela me disse que, tendo um considerável gosto pelas belezas naturais, sua curiosidade de contemplar as maravilhosas cenas daquela região do mundo havia sido tão estimulada pela obra Passeios pelas Terras Altas de Gilpin, que ela convenceu o pai a fazer uma excursão pela Escócia e persuadiu Lady Dorothea a acompanhá-los, que haviam chegado a Edimburgo alguns dias antes, e dali fizeram passeios diários ao campo na carruagem em que estavam no momento, e retornavam de um desses passeios agora. Minhas indagações seguintes foram a respeito de Filipa e seu marido, sendo que o último tinha, fiquei sabendo, após gastar toda a fortuna dela, recorrido para sua subsistência ao talento no qual ele mais se destacava, ou seja, conduzir passageiros, e que, tendo vendido tudo o que pertencia a eles, exceto a carruagem, a havia transformado em uma diligência, e, a fim de se afastar dos antigos conhecidos, a havia levado para Edimburgo, de onde ia a Stirling a cada 2 dias, que Filipa, ainda conservando afeição por seu ingrato marido, o havia acompanhado até a Escócia e geralmente o acompanhava em suas pequenas excursões para Stirling. Foi apenas para lhes encher um pouco os bolsos, continuou Augusta, que meu pai sempre viajou na diligência deles para contemplar as belezas do campo desde nossa chegada à Escócia, pois com certeza teria sido muito mais agradável para nós visitar as terras altas em um post-chaise, de que simplesmente viajar de Edimburgo até Stirling,
e de Sterling até Edimburgo a cada 2 dias em uma diligência desconfortável e cheia de passageiros. Concordei totalmente com os sentimentos dela em relação ao caso, e em segredo culpei Sir Edward por sacrificar dessa forma o prazer da filha, por causa de uma velha ridícula, cuja loucura em se casar com um homem tão jovem deveria ser punida. O comportamento dele, entretanto, estava completamente alinhado com sua personalidade, como um todo, pois o que se podia esperar de um homem que não possuía o menor átomo de sensibilidade, que mal sabia o significado de empatia e que ainda por cima roncava: Adeus, Laura. Carta 15. Laura, continuação. Quando chegamos à cidade, onde teríamos o café da manhã, eu estava decidida a falar com Philander e Gustavus, e com esse objetivo, assim que saí do veículo, fui até o compartimento de bagagens e ternamente perguntei como estava a saúde deles, expressando meus sentimentos relativos à dificuldade em que se encontravam. No início, pareceram bem confusos com minha aparição, sem dúvida temendo que eu lhes cobrasse o dinheiro que nosso avô deixara para mim e que eles injustamente me haviam roubado. Mas, percebendo que não mencionei nada sobre esse assunto, pediram que eu entrasse no compartimento de bagagens, pois lá poderiam conversar com mais tranquilidade. Entrei, portanto, e enquanto o restante do grupo estava devorando chá verde e torrada com manteiga, nós nos banqueteávamos de uma forma mais refinada e sentimental, ou seja, com uma conversa reservada. Informei-os de tudo o que me acontecera durante o percurso de minha vida e, a meu pedido, eles contaram todos os incidentes da vida deles. Somos filhos, como já sabe, das 2 filhas mais novas que Lord St. Clair teve com Laurina, uma cantora italiana de ópera. Nossas mães não podiam dizer com certeza quem eram nossos pais. Embora, em geral, se acreditasse que Philander é o filho de um certo Philip Jones, um pedreiro, e que meu pai era Gregory Esteves, um fabricante de espartilhos de Edimburgo, isso na verdade tem pouca importância, pois como nossas mães com certeza nunca se casaram com eles, o fato não desonra nosso sangue, que é do tipo mais antigo e puro. Berta, mãe de Philander, e Ágata, minha própria mãe, sempre viveram juntas. Nenhuma delas era muito rica, suas fortunas juntas somavam 9.000 libras, mas como sempre se sustentaram com o capital e não com os juros, quando fizemos 15 anos, nossas posses estavam reduzidas a 900 libras. Essas 900, elas sempre guardavam numa gaveta em uma das mesas que ficavam em nossa sala de estar compartilhada, pela conveniência de estar sempre à mão. Se foi por causa da circunstância de uma quantia estar facilmente acessível, ou por um desejo de independência, ou talvez ainda por um excesso de sensibilidade, em que nós sempre foi notável, não posso determinar agora. Mas o certo é que, quando atingimos nosso 15º aniversário, pegamos as 900 libras e fugimos de casa. Tendo obtido esse prêmio, estávamos determinados a administrá-lo com economia e não o gastar com loucuras nem com extravagâncias. Com esse propósito, nós o dividimos em 9 parcelas, uma das quais destinamos a alimentos, a segunda a bebidas, a terceira a limpeza, a quarta a carruagem, a quinta a cavalo,
a sexta a empregados, a sétima a divertimentos, a oitava a roupas e a nona a fivelas de prata. Tendo assim organizado nossas despesas para 2 meses, já que esperávamos conseguir que as 900 libras durassem o mesmo período, corremos para Londres e tivemos a sorte de gastar o dinheiro em 7 semanas e 1 dia, ou seja, 6 dias antes do que pretendíamos. Logo que tínhamos assim tão alegremente nos desincumbido do peso de tanto dinheiro, começamos a pensar em retornar a nossas mães, mas tendo ouvido por acidente que elas estavam morrendo a mínguas, desistimos desse intento e decidimos nos empregar em alguma companhia de atores mambembes, já que sempre tivéramos uma queda para o teatro. Assim, oferecemos nossos serviços a uma delas e fomos aceitos. Nossa companhia era de fato bem pequena, consistindo em apenas o gerente, sua mulher e nós dois, mas éramos menos empregados a pagar e a única inconveniência da situação era o reduzido número de peças que, por falta de pessoas para representarem os personagens, podíamos encenar. Entretanto, nós não ligávamos para bagatelas. Uma de nossas montagens mais admiradas foi Macbeth, em que nos saíamos muito bem. O gerente sempre fazia o papel de banco e sua esposa de Lady Macbeth. Eu era as 3 bruxas e Philander todos os outros personagens. Para dizer a verdade, essa tragédia não foi apenas a melhor, mas a única peça que encenamos. Depois de a termos apresentado em toda a Inglaterra e País de Gales, viemos à Escócia para exibi-la, ao restante da Grã-Bretanha. Estávamos no pátio da estalagem quando a carruagem entrou, e percebendo pelos brasões a quem ela pertencia, e sabendo que Lord St. Clair era nosso avô, decidimos tentar tirar algo dele, revelando o parentesco. Você conhece o sucesso que a tentativa alcançou. Tendo obtida as 200 libras, imediatamente saímos da cidade, deixando nosso gerente e sua esposa para representarem Macbeth por conta própria. E pegamos a estrada para Stirling, onde gastamos nossa pequena fortuna em grande estilo. Estávamos agora voltando para Edimburgo, a fim de obter nossa promoção no campo do teatro. E essa, querida prima, é a nossa história. Agradeci ao afável jovem por sua interessante narrativa e, após expressar meus desejos de que eles tivessem saúde e felicidade, deixei-os em seu pequeno compartimento e voltei para os meus outros amigos, que me esperavam impacientes. Minhas aventuras estão agora chegando ao fim, minha querida Mariane. Pelo menos por agora. Quando chegamos a Edimburgo, Sir Edward me disse que, como viúva de seu filho, ele desejava que eu aceitasse de suas mãos a soma de 400 libras por ano. Com cortesia, declarei que aceitaria, mas não pude deixar de observar que o indiferente baronete a ofereceu mais em virtude de eu ser viúva de Edward do que de eu ser a refinada e afável Laura. Estabeleci minha residência num romântico povoado nas terras altas da Escócia, onde desde essa época continuo, quando posso, não sendo interrompida por visitas indesejáveis, a entregar-me numa melancólica solidão a meus incessantes lamentos pela morte de meu pai, minha mãe, meu marido e minha amiga. Augusta está casada há vários anos com Graham, o homem que, entre todos os outros, mais se adequava a ela. Conheceu-o durante sua visita à Escócia.
Sir Edward, na esperança de ganhar um herdeiro para seu título de nobreza e sua propriedade, ao mesmo tempo casou-se com Lady Dorothea. Seus desejos foram realizados. Philander e Gustavus, depois de terem aumentado sua reputação por suas atuações no campo do teatro em Edimburgo, mudaram-se para Covent Garden, onde ainda se exibem com os pseudônimos de Levis e Quick. Filipa há muito pagou sua dívida para com a natureza. Seu marido, entretanto, continua conduzindo a diligência de Edimburgo a Stirling. Adeus, minha querida Mariane. Laura.